como tá essa questão do revogaço, né? Lá o Sinasef, faz parte do Fonasef, ele entregou, não foi um documento, né? Com várias solicitações de revogações, de coisas em comum. Fala um pouquinho pra gente como é que tá esse processo, né? Esse processo de negociação, tudo. E aí, se você quiser já emendar aí, que eu acho que é o que todo mundo tá querendo ouvir sobre a campanha salarial, né? Se quiser ir dando pequenas pinceladas, mas é um assunto que a gente vai já aprofundar mais. Mas dá um panorama geral pra gente aí, por favor. Vamos fazer o seguinte combinado. Vamos deixar a questão salarial, então, para um outro momento, porque eu quero falar bem direitinho sobre a questão salarial, que tem muita coisa interessante nessa história. Eu tô vendo aqui, viu, pessoal? Vocês estão vendo aqui, o computador do Lobão é cheio de planilha, ele é professor de matemática financeira, né? E vai ter os cálculos para apresentar pra gente. Então, olha bem, pessoal. No revogaço, nós solicitamos todos aqueles instrumentos normativos, todas as portarias, todos os decretos do governo Bolsonaro, que causam prejuízo a gente do ponto de vista de sermos trabalhadores e também do ponto de vista de sermos educadores. Tem algumas discussões que são PLs, que são propostas mais difíceis de ser revogadas e que merecem uma discussão mais profunda. Vou dar um exemplo de uma, a reforma do ensino médio, que é uma grande batalha que nós travamos, que é pela sua revogação. Isso não se faz por um decreto. Isso precisa ter uma discussão para que vá ao Congresso e que se reformule ela. Mas tem outras que podem ser de caráter imediato. Vou dar um exemplo. A 10.723, aquela que impede os processos que estão em andamento, né, das redistribuições. A pergunta que nós temos que fazer para essa discussão é, por exemplo, redistribuição é bom ou é ruim para o serviço público? Eu acho que é excelente para o serviço público. Porque o trabalhador, a partir das suas redistribuições, pode ir ao seu local de moradia com a sua família, perto dos seus, e trabalhar com mais atenção ao trabalho. Não aquele cara que fica esperando o final de semana para viajar para casa, não aquele cara que fica esperando as férias para viajar para o estado que mora, que é bem longe. Então, a redistribuição é uma forma de reorganizar o trabalhador a partir de dar a ele condição plena de trabalho e melhorar o seu aspecto de trabalho dentro do serviço público. Eu tenho um reitor, inclusive, que dizia uma coisa muito interessante. Eu troco um código de vaga por quem quer vir para aqui, desde que o currículo me atenda, tranquilamente. Porque num concurso eu posso aprovar um cara que já entre aqui no Instituto Federal da Paraíba de costa, já querendo sair. Enquanto o cara que vem para a redistribuição está vindo porque ele está querendo vir para cá. Então, se o currículo dele me atende, maravilha. Então, primeira coisa, redistribuição é bom para o serviço público. Então, vamos exigir essa revogação imediata. O que aconteceu? O governo ainda não iniciou o processo de negociação. A última informação que eu soube, né, da CETEC, por exemplo, é que sequer a equipe da CETEC está pronta, apesar de já ter o secretário-geral, que é o Getúlio Xavier, né, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, aposentado, que teve, inclusive, uma participação decisiva na construção da nossa rede. Viu? Ele foi um dos elaboradores desse projeto. Ele tem uma divergência comigo. Ele tem uma divergência comigo muito forte. Lobão, quem é que não tem uma divergência contigo, camarada? Ele disse que quando ele vê meus textos, ele fica com raiva de mim quando ele lê aquilo. Onde é que está a divergência que eu tenho com o Getúlio? É o seguinte, eu parto do princípio do trabalho que o companheiro Roberto Lé fez e escreveu sobre a fundação da nossa rede, que é uma deliberação do Banco, né, Interamericano, do BID, que não foi só aqui no Brasil, foi na Argentina, foi no Uruguai, foi em vários locais do mundo. E qual era o sentido da construção da nossa rede? Era manter o mesmo trabalho que as escolas de artifícios fizeram, que eu fui aluno de escola técnica fizeram, que o Cefet fizeram. O que era? Escola de pobre para você continuar pobre. Isso eram nossas escolas. Então, por exemplo, quando eu olhei para o meu professor e disse, olha, não quero esse emprego, eu vou fazer vestibular, o meu professor lá da Escola Técnica Federal de Sergipe quase me dava um murro, ficou com raiva de mim. Como assim, rapaz? Você está trabalhando na melhor empresa? Sim, mas o salário é salário de fome. Eu quero ser engenheiro, não quero ser só técnico. Eu vou fazer vestibular. Ele se sentiu agredido. Como era que o aluno que ele dedicou a esse aluno uma atenção especial, porque eu fazia projetos com ele. Eu me lembro que eu fiz o primeiro eliminador de pilha lá, né? aqueles transformadores lá, junto com esse professor. E ele se sentiu agredido por mim, porque eu não queria trabalhar na empresa que ele reservou a vaga para mim, que era a Energip, né? Energia do Estado de Sergipe, que era a principal empresa que os técnicos da eletrotécnica trabalhavam. Então eu não quis. Então, quando eu digo isso a Getúlio disse, não era esse o nosso projeto, desde o começo. Não,
Hoje o Instituto não é isso. O Instituto hoje é a maior fábrica de realizações de sonhos do povo brasileiro. Crianças e mais crianças dentro do Instituto, né, voam alto. Vão ser engenheiros, vão ser médicos, vão ser muita coisa. Produto de um trabalho que, para mim, foi feito pelo corpo docente e pelo corpo de tais. Foi trabalhadores da instituição que mudaram essa realidade. E aí essa discordância que eu tenho com o Getúlio, que ele acha que no projeto já tinha essa concepção. Eu acho que no projeto inicial não tinha essa concepção, acompanhava o desenvolvimento do BID. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que discutir apressadamente. Eu penso, sabe, é uma coisa que pode estar acontecendo na cabeça do governo, que é o seguinte, olha, vai ter a primeira mesa de negociação e nós vamos apresentar os revogaços. Mas se ele tivesse bom senso, tinha algumas coisas que podiam ser revogadas antes, inclusive, de conversar conosco. Por exemplo, a 10.723 é uma delas. Porque muitos processos que estão em andamento para ser decidido a última assinatura do reitor está sendo barrado, ou seja, vai ter que começar do zero por causa dessa portaria. E foi uma portaria realizada, pessoal, vamos combinar. Por exemplo, foi escrita faltando 8 dias para acabar o governo Bolsonaro. Paulo Guedes assina essa portaria, faltando 8 dias para acabar o governo Bolsonaro. Dia 22 de dezembro. Galera, quem assina uma portaria faltando 8 dias para terminar o seu governo, não está fazendo essa portaria para o seu governo, está fazendo para o outro. Né? E Lula tem que dizer que não quer essa portaria. Essa portaria é contraditória ao que nós pensamos sobre o serviço público, sobre o que nós sonhamos para o serviço público. Então, acho que a política de revogação é essa. Algumas coisas tem que ter, pode ser paciência. Por exemplo, uma revogação nociva. A Instrução Normativa 54. Aquela que diz o seguinte, olha, se você entrar em greve, sabe o que acontece de imediato pela portaria do Instrumento Normativo 54? Você é automaticamente desligado do serviço público. Quando você terminar a greve, vai ser repensado se você vai ser aceito ou não pelo serviço público de novo. Olha a ameaça que está sobre as nossas cabeças. A Instrução Normativa 54, se um trabalhador entra em greve, ele se desliga do serviço público por essa portaria. É como se ele tivesse sendo... Ele pediu exoneração. Repara. A volta dele vai se dar através de uma análise. Essa portaria tem que ser revogada imediatamente. Mas como eu acho que nós não temos greve no Novo Horizonte, pode esperar um mês? Pode. Mas eu acho que a portaria 10.723 não pode esperar um dia. Seria bom que o governo Bolsonaro, o governo Lula, imediatamente revogasse aí. Então, essa é a história da revogação. Algumas vão ter que ser discutidas. Vou dar outro exemplo. A portaria 983. Né? Há um entendimento da equipe de transição que ela pode ser mudada para melhorar o aspecto que nós mais combatemos. O que é que nós mais combatemos? Mas nós combatemos a carga horária mínima do docente. 17 horas relógio, hora relógio, né? Aliás, não é 17, desculpa, é 14 horas relógio, que dá 17 horas aulas, e com isso o professor BTT não faz pesquisa, não faz extensão, porque ele já está com a carga horária lotada. Então, e fazer pesquisa, fazer extensão é uma coisa que atende o interesse só do professor? Não, galera. Pega a história do nosso instituto, 2014, 2015. Era lindo ver criança com 13, 14, 15 anos com currículo Lattes, maravilhoso. Né? Os guris ficavam... Ele mostrava, eu tive orientandos de pesquisa, guri de 13, 14 anos, que professor, eu posso botar isso lá no meu Lattes? Pode! E ele botava uma felicidade imensa, né? De uma apresentação que ele fez. Maravilha! E os currículos do menino eram lindos. Agora, sabe o que acontece com a pesquisa, com a extensão, pessoal? Não é só lindo. Transforma a vida da criança. Ela vai começar a aprender a dinâmica do processo de aprendizado, a importância do estudo, de ir ao livro. Porque o nazismo, como Bolsonaro dizia, quer livro sem letras. Lembra daquela história? Né? A ciência precisa de livro com muitas letras. E o desafio de ler, de estudar, não é uma coisa que está comum entre a gente. O pesquisador, ele cria esse amor pela leitura, esse amor pelo conhecimento, esse amor pelo livro. Eu estou falando dentro de uma livraria, repara. Então é isso, né? É isso que nós queremos buscar no nosso dia a dia. É isso que está a coisa do revogaço.